E o Flamengo tem a falta na linha de fundo. Olha pro relógio, Tobar. 38 anos no mesmo 23 de novembro de 1981. O Flamengo conquistou a sua Libertadores. 38 anos depois ele volta à decisão. Está por segundos. Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. O Flamengo é bicampeão da América. Pinta a América de rubro-negro. Pinta a América nas cores da nação rubro-negra. Uma virada simplesmente espetacular. Um jogo para a história. Final única pela primeira vez. O poder, a força de um elenco que soube como sair de uma sinuca que se encontrava, com o River Plate tentando de uma forma ou de outra interromper o fluxo normal do jogo. Jorge Jesus escreve um capítulo maiúsculo da sua vida própria e da história do clube de regatas do Flamengo. O choro da nação rubro-negra se justifica. É uma conquista daquelas que os nossos corações jamais esquecerão. Solte o grito, aprisionado no peito. É campeão e da Copa Libertadores da América. A nação embala esse elenco que escreve a sua história, que jamais será esquecido. Sim, começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de pedir licença para ser clubista, depois de toda uma série falando de futebol carioca, fazendo largos elogios aos nossos rivais e clubes aqui do estado, e depois de fazer uma análise ilibada, isenta e imparcial da campanha do Flamengo até a semifinal da Libertadores de 2019, agora a gente chamou a masculina e tá liberada a baderna, tá liberado o clubismo para falar da final, da loucura que foi assistir uma virada em 3 minutos contra um dos maiores times do continente. Mas, de qualquer forma, a gente pede para você, torcedor rival, torcedor de clubes anti-flamenguistas, que fique aqui, não abandona a gente não, vamos compartilhar essa experiência e conta pra gente como foi ganhar título grande com o seu time. Vamos debater, vamos contar a história. Meu nome é Gustavo Angelés e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, olá a todo mundo que tá estudando a gente. Como o Gustavo notou bem, boa noite. Até pra quem tá de tarde ou de dia, boa noite é um estado de espírito. Estamos chegando aqui pra falar do dia mais especial das nossas vidas, né? Dia 23 de novembro de 2019, é um dia que concentra nele muitos outros dias, muitos outros anos de história, pessoais e coletivas. Então, é o ápice de muita coisa. É muito difícil concentrar e falar sobre esse dia de uma vez, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, porque a gente vai lembrar de um dia inacreditável, né? Inacreditável, completamente inacreditável. Estamos aqui hoje com o MC Pose nos nossos corações. Exato. E estamos trajados como o sósia do Mister e o Gabi Gordo nesse momento. Você aí, ouvinte, tenta descobrir quem tá com qual. Baseado nas energias que estamos emanando nesse momento. Estamos fantasiados aqui com esses espíritos benignos que abençoaram o ano de 2019 para falar do ápice, do apogeu. E Exatamente. Se alguém reclamar, você reclama do apogeu. As pessoas reclamam, mas a gente continua. Não, mas falando sério, o pessoal que não torce pro Flamengo, que se incomodou com esse título ano passado, como a gente falou num outro programa paralelo aqui, não é semana passada, é paralelo. Do que falamos da primeira fase. Isso aqui é muito um veículo, né? Assim, o Flamengo acaba se tornando uma metáfora nesse cenário aqui, porque a gente vai falar sobre a emoção de torcer pro futebol e de curtir futebol, de gostar de futebol e viver tanta emoção por causa de futebol, e o Flamengo é uma metáfora, né? Tipo, pra gente foi um dia muito importante, mas eu acho que o mais importante aqui que a gente vai falar não é o time do Flamengo, não é o Gabigol, não é o Flamengo ser campeão. É sobre esse sentimento de ser campeão, né? Então, eu acho que mesmo quem não é flamenguista vai acabar se identificando e vai acabar curtindo, porque vai se identificar com esse sentimento. Mas botafoguense, né? Botafoguense não vai se identificar com o sentimento de ser campeão, com todo respeito. Mas aí é aquele tipo de coisa, é tipo ver um documentário sobre o Seringuete, algo que você não conhece, mas que você tá ali vendo pelo exótico.
Tá liberado o clubismo, a gente avisou. Então vai acontecer esse tipo de coisa. Cara, tem que botar a sirene da polícia do clubismo aí. Toda vez que a gente falar alguma coisa, toca uma sirene aí. Atenção, atenção, cidadão. Olha o clubismo circulando. Lembrando que nós estamos numa nova fase, gravando presencialmente. Quanto mais programas conseguirmos gravar presencialmente Copa Americano, mais seguindo todos os protocolos do Tedros Adhanom de shortinho. Ele tá aqui com um copinho de Itaipava, na mão, de cropped de shortinho, dançando, mas ele tá aprovando. Exatamente. Estamos em todas as redes sociais, como Armário da Bola, ajuda a gente a divulgar. A gente fez toda essa série sobre futebol carioca, que continua agora. A gente disse que ia parar, mas continuou, e a gente vai... Esse ano tem mais coisa programada aí sobre futebol aqui do estado do Rio de Janeiro, e ajuda a gente a chegar a pessoas desconhecidas, e esses programas sobre a Libertadores estão muito especiais, por isso, inclusive, estamos gravando presencialmente. Chico, explica rapidamente o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é o nosso projeto, nosso podcast, onde a gente... Cara, isso podia estar gravado e tu editar, né? A gente pega a nossa coleção de camisas de futebol e vamos contando as histórias, vamos lembrando os grandes momentos, os grandes heróis, grandes jogadores, grandes técnicos, grandes eventos. Nem sempre os ganhadores, mas às vezes bons perdedores, mas que por alguma razão fizeram história pro futebol, sempre relacionando como esporte e como fenômeno cultural. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A final da Libertadores de 2019 é a primeira final única, decisão da Conmebol, que gerou muita polêmica e que a própria final sofreu influência política e cultural do caldeirão que é a América do Sul. A gente está aqui liberado do clubismo, mas a gente não está perdendo nossa essência de falar também sobre política, também sobre cultura. Em 2019, nós tivemos diversos períodos de efervescência em vários países aqui da América do Sul. A gente teve na Bolívia um golpe, para começar. A gente teve o primeiro ano de mandato de um governo extremamente autoritário no Brasil, que foi o governo do Jair Bolsonaro, que continua aí, infelizmente. A gente teve no Equador uma grande movimentação de protestos indígenas, que teve uma repressão policial gigante. Teve na Colômbia vários protestos contra a ISMAD, que é uma força policial de repressão e que matou um rapaz chamado Dylan Cruz, se eu não me engano. E teve também eleições no Uruguai e na Argentina que mudaram o rumo dos governos. Na Argentina saiu um governo de direita, entrou um de esquerda, e no Uruguai saiu um governo de esquerda, entrou um de direita. E além disso, dois países que estão intrinsecamente ligados nessa história dessa Libertadores, também teve isso. Em Santiago, para onde estava marcada a final da Libertadores 2019, teve um movimento social histórico que começou com... Não são só 20 centavos, não são só 17 pesos. Teve um aumento da passagem de metrô nos horários de pico, eu não lembro exatamente quantos pesos eram exatamente, mas era questão de poucos centavos ali, e só nos horários de pico, mas isso foi aquela história que a gente conhece, né? Uma faísca que gerou uma grande insatisfação. As pessoas foram protestar, quebraram tudo quanto era estação de metrô, teve um chamado a pular catraca que gerou as pessoas a quebrarem os metrôs de Santiago. Uma repressão policial gigante, e essa repressão aumentou a insatisfação popular do Chile, que já vinha há muitos anos. A Constituição do Chile era herdada da ditadura do Augusto Pinochet, e isso era uma questão que os chilenos reclamavam muito, porque tem aquela questão toda que os economistas falavam que o Chile, não sei o quê, o Chile é bom porque não sei o quê, liberalismo, mas liberalismo bom é no rabo da população, e para as camadas mais pobres era um sistema muito pesado. Então, no fundo, acabou que essas manifestações todas se tornaram pedidos por uma reforma constitucional que conseguiram. Eles conseguiram aprovar uma votação, um plebiscito para ver se substituiria a Constituição,
e, em caso de substituir a Constituição, qual seria a forma da Comissão Constitucional que faria. Essa votação foi agora há pouco, ela era para acontecer em abril, mas foi há poucas semanas antes da gravação. Aprovaram a reforma e aprovaram a comissão sendo eleita especificamente para redigir essa nova Constituição, que, por detalhe, vai ser uma comissão mista, 50% homens, 50% mulheres, vitória do povo chileno, mas no meio da confusão não tinha como sediar uma final de Libertadores, mudaram a partida para o Peru, que tinha sofrido uma questão pouco tempo antes também, mas em comparação com os outros países, em menor escala, que foi uma grande crise política. Tentaram declarar vago o cargo de presidente do Martim Vizcarra, numa medida constitucional, numa medida parlamentar, desculpa. O Congresso peruano, ele é em grande parte fujimorista, e o Martim Vizcarra é um cara meio outsider. Muita aprovação popular. E tem muito apoio popular, mas acabou que agora, semanas antes da nossa gravação, semanas antes de novembro de 2019, ele... 2020, que a gente tá agora, ele foi deposto. Ontem, no dia a gente tá gravando no dia 18 de novembro, no dia 17 assumiu um novo presidente lá, que é um cara meio de centro pra acalmar a situação, mas a política da América do Sul é uma confusão de sempre. E... A gente falou um pouco mais dessa situação do Peru no episódio sobre a seleção peruana, né? Exatamente. 2018 e 2019 a gente puxou bastante esse gancho. Exatamente. Mas acabou que deu pra ter final no Peru, final no Estádio Monumental de Lima. Chico, você que conhece a cidade, quer falar um pouco de Lima? Cara, eu quero falar... Pô, eu vou me emocionar muito agora, porque... Hoje é pra emocionar. A gente tá tomando vinho aqui porque é programa pra chorar. Daqui a pouco vai tocar um Reginaldo Rossi pra gente se acabar mesmo. Marília Mendonça, aí me machuca. Cara, é um país muito especial pra mim, né? Ano passado, 2019, acabou que rolou uma sucessão de coisas que marcaram muito. Essas relações comigo, minhas com o esporte, minhas com o Peru. Primeiro que em fevereiro, pela primeira vez eu viajei, né? Eu tirei férias no trabalho. Eu trabalhava no Flamengo na época. E eu viajei 100% do meu bolso. Foi uma viagem muito legal, muito especial. Foi a primeira viagem que você fez pagando tudo? Foi. Essa primeira viagem é sempre especial, realmente. É uma conquista. Não, e pro Peru foi muito legal, porque é um país muito... grande, né? Não, Pô, aí brincadeira tem hora, né, Gustavo? Já dizia Xande Pilares. Não, é um país vasto, o Peru realmente é muito bonito. E não deu pra conhecer tudo, né? Porque é um país que você precisa de tempo pra ter condição pra gostar, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não gosta de ir primeiro, mas eu recomendo todo mundo a tentar, a experimentar. Experimentar. Vai que você gosta do Peru. Não, vale a pena experimentar. Porque também quem conhece não esquece jamais, não quer outra coisa, entendeu? Exatamente. Não, mas falando sério, deixando o momento de Xande Pilares aqui de lado, realmente é um país muito especial, com um povo muito especial, com uma gastronomia muito especial, com uma cultura muito especial. E eu tava em Lima no dia do incêndio. No incêndio do CT, né? Do Ninho. Que a gente falou no programa... Paralelo a esse, a gente comentou sobre essa questão. E eu tava lá e foi um dia pesadíssimo. Foi um dia terrível. Um dia que não conseguimos fazer nada na viagem. A forma que deu pra gente tentar se conectar de alguma forma com o que estava acontecendo aqui foi ir pro estádio. Não, a gente acabou não indo pro Monumental, que foi onde rolou a final, mas a gente foi pro Estádio Nacional, que é onde a seleção peruana joga. E, enfim, sei lá, assim, é muito difícil reconstituir esse dia, é difícil reconstruir esse dia, porque a cabeça não estava no lugar, o coração não estava no lugar, mas a forma mais próxima que tinha de se conectar com o que estava acontecendo era talvez ir para um lugar onde futebol acontece e sei lá. E foi o que aconteceu, né? E, enfim, meses se passaram. Na Copa América, conforme eu contei bastante no episódio sobre a seleção peruana de 2018 e 2019, que é um dos primeiros episódios do podcast, eu trabalhei com a seleção peruana. Foi muito especial, foi muito legal. E o que aconteceu foi que a seleção peruana, depois de 44 anos, chegou numa final de Copa América, quebrou um tabu, pra jogar no Maracanã. E em muito tempo eu me sentia tipo assim, poxa, eu tô apresentando minha casa pra esses caras. Maracanã, cara, já fui mais de 100 vezes na vida no Maracanã. Eu conheço
cada corredor, cada centímetro daquele estádio eu conheço e é minha casa. E eu tava mostrando minha casa pra pessoas muito especiais. E aí, no fim do ano, mudaram a final de Santiago pra Lima. E aí, enquanto antes eu tava mostrando o Maracanã pros peruanos, eu tava mostrando a minha parte de Flamengo pros peruanos, aí era o Flamengo que tava indo pra Lima. Era outra relação muito especial de troca, sabe? E foi um ano que foi muito marcado pelo incêndio, né, do CT, até nas arquibancadas, mesmo fora de campo, foi muito marcado por essa tragédia. E pra mim, cara, pessoalmente, ver o Flamengo indo pra Lima com a possibilidade de ser campeão na cidade que eu tava quando aconteceu, foi uma parada muito simbólica. Foi uma parada muito especial. Pô, dá um negocinho na garganta, assim, de falar. E, assim, são muitas coisas muito especiais, assim. Ao mesmo tempo, tava vivendo coisas muito especiais. É o Flamengo, é Lima, é Libertadores. Poxa, não tinha um lugar melhor pro Flamengo ser campeão do que Lima, sabe? Pra mim, especialmente, assim, história 100% pessoal. Foi muito marcante mudarem pra Lima. Fiquei muito feliz quando aconteceu, apesar de eu não ir. E antes da gente chegar na final propriamente dito, vamos voltar um pouquinho, já que a gente falou do começo do ano, falar um pouco da campanha do River, né? O Flamengo chega nessa final depois. A gente comentou no outro programa, mas se você estiver ouvindo esse aqui primeiro, o Flamengo enfrentou nas oitavas de final Emelec, depois ganhou do Inter nas quartas, do Grêmio na semi, e na final chegou contra o River Plate, que tinha caído no grupo com o Internacional de Porto Alegre, com o Palestino do Chile e com o Alianza Lima do Peru, propriamente dito. Nas oitavas bateu o Cruzeiro em 2-0-0. Nas quartas passou pelo Cerro Porteño, ganhou de 2-0 e empatou em 1-1. E na semifinal, um clássico contra o Boca Juniors, ganhou a ida de 2-0 e na volta perdeu de 1-0 e se classificou para a final. Não, e era um timaço do River, né, cara? É um River que é um projeto que já vem sendo construído há muito tempo, sob a batuta do maestro Gallardo, Marcelo Gallardo. O River que passou por maus momentos, chegou a ser rebaixado, tem toda a questão do fantasma da B e foi se reconstruindo principalmente nas mãos do Gallardo, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história da América do Sul. Um cara com muita coisa. Muito competente, com muita ideia de jogo, um cara muito consciente. Realmente é um cara fantástico, é um técnico muito, muito bom, que em pouco tempo a gente vai ver o cara na Europa ganhando muita coisa, porque é um cara realmente muito competente. E é um River que foi 3 vezes finalista em 4 anos, né, cara? Foi finalista e campeão em 2016, foi finalista e campeão em 2018, em cima do Boca. Em cima do Boca, naquela final que foi disputada em Madrid. Terrível. E chegava na 3ª final em 4 anos. É muita coisa. É um time de uma camisa muito pesada, num momento muito positivo da história, com jogadores muito bons, com jogadores experientes, repatriados, por causa do Enzo Pérez, com jogadores jovens aparecendo também. Era um elenco muito qualificado para jogar essa decisão. E o Flamengo chegando pela primeira vez depois de 38 anos, né? Então, sabendo que não ia ser coisa fácil. Não era uma final qualquer, era uma final contra o River Plate. E final em jogo único, que não tem nem o fator casa no primeiro jogo e nem o fator jogar fora de casa, por exemplo, que o time pode se fechar um pouco mais na primeira partida, ou então tendo o fator casa, jogando com a torcida ao lado. É uma final em jogo único que tem o desconhecido, o fator... Filho chora, mas não ouve. E o time não sabe o que vai encontrar lá, não sabe que tipo de torcida vai encontrar, como a cidade vai estar. E acabou que a cidade estava tomada por flamenguistas, né? Nem eu, nem Chico fomos a Lima. A gente vai contar daqui a pouco aonde a gente estava, como foi a nossa experiência de assistir essa final. Mas todos os relatos que a gente tem de gente que foi é que era uma cidade tomada de vermelho e preto, com muitos argentinos, obviamente, mas uma cidade tomada de vermelho e preto. Não, teve gente que foi de ônibus, né? Demorou 3, 4 dias. Foi barrado em Santiago. Foi uma loucura. Santiago não, no Chile, na fronteira. Na fronteira. Com protestante, com manifestante. E aí a galera... Cara, isso é muito legal, né? Tem vídeo do pessoal desenrolando com os manifestantes na fronteira, botando música, todo mundo dançando no meio do deserto. É maravilhoso.
E teve gente que foi fazer escala em Panamá, tipo assim, em vez de ir direto pro Peru, teve que ir lá pra América Central, América do Norte pra voltar. Teve gente que fez escala nos Estados Unidos pra voltar. As passagens muito, muito caras, né? Porque não é fácil você viajar aqui na América do Sul. Uma das questões, inclusive, que são críticas muito justas a Conmebol por essa questão da final única, é que na América do Sul não é a baba que é viajar na Europa, né, amigo? Você ir da França pra Polônia, que seja, uma final de UEFA Champions League na Polônia, é muito mais fácil você chegar do que você sair do Rio de Janeiro pra ir pra Lima. Ou então, imagina, daqui a pouco a gente vai ter uma final em La Paz, uma final na Colômbia, um continente muito maior e com muito mais dificuldade, muito menos opções pra viajar e passagens muito mais caras. E além do fato que já tinha muita gente que tinha comprado passagem pra Santiago, então as pessoas tiveram que alterar a passagem na hora ali, quando saiu a decisão, e passagens caríssimas também. Teve muita gente que ia pra Santiago com escala em Lima, e aí a pessoa se deu bem demais. O pessoal só desceu na escala, vai embora esse avião. Não, mas foi uma logística complicada. E o pessoal chegou do jeito que deu e chegou, né? Foi muita gente, foi muita gente. As imagens gente do estádio são impressionantes. E da cidade também, né? Pré-jogo eu até queria chamar a atenção pra um episódio que ficou marcado, que foi maravilhoso, né? Foi terrível e acabou se tornando maravilhoso. Que é o episódio no shopping que tem lá na beira, no Miraflores. Que tem um shopping que é... Tipo assim, Miraflores é onde tem a praia, a zona mais turística de Lima. E tem como se fosse um desfiladeiro, assim, tem um paredão de pedra. E o bairro é meio que em cima. E aí tem um shopping que é bem nesse desfiladeiro, que é meio que ponto turístico, assim, onde tem muitas lojas, tem restaurante e tal. E as torcidas meio que se encontravam lá perto e esse shopping virou meio point. E aí numa dessas estava um monte de argentino cantando música de River, um monte de flamenguista cantando música de Flamengo. E aí tem um episódio do argentino imitando macaco pra torcida do Flamengo, né? E aí, primeiro ponto, sempre tem um arrombado. Sempre tem. Foi exceção, felizmente, foi uma minoria, foi muito... Mas sempre tem um argentino chamando o brasileiro de macaco, e nesse caso é porrada no racista. Nesse caso foi de lavar a alma, porque, tipo assim, primeiro viralizou o vídeo de baixo dos brasileiros cantando. O cara tava e pegando o cara imitando o macaco, e depois viralizou um vídeo de cima, que é um cara que tava do lado desse cara imitando o macaco. Cara, chega um maluco do tamanho do... Meu Deus do céu, o maluco é muito grande. Esqueci o nome dele, não sei que personal, tem o Twitter dele, o pessoal descobriu. Ele é personal trainer, maluco muito grande. Chegou dando um apavoro no racista. E que é o cara... óbvio que racista, na hora que ele toma apavoro, ele se esconde, porque na hora de xingar o cara... a covardia é a marca do racista. Exatamente. O cara quer chamar de macaco quando tá longe. Quando chega o cara pra falar, o que você falou? O maluco vira uma formiga, vira um átomo, vira um micróbio pequenininho. Toma um telefone ali pra ficar esperto. Cara, é maravilhoso esse vídeo. Maravilhoso. E os vídeos da cidade são muito maneiros. Tem o Caíto Banier, grande Rogerinho do Engá, da TV Quase, conta a história do flautista peruano que foi no caminho pro estádio, aprendeu a tocar a música do Flamengo, que é em dezembro de 81. E aí, amigo, o cara faturou muito dinheiro. Aí o Caíto contando daquele jeito que ele sabe contar, né? O cara aprendeu aquelas notas ali, o tu, 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 tu. E, amigo, fez a festa, fez, cofre pra vida inteira. Fez o pé de meia e ganhou muita grana. Os vídeos da época, as histórias são muito boas. Um dia, quem sabe, a gente volta com um podcast só de relato dessa final, porque tem muita história boa. E, cara, qualquer ida à final é uma história boa, e uma final de Libertadores em Lima, nesse contexto, o que mais vai render é a história boa, né? Eu queria falar um pouquinho também dessa música que você citou agora. Eu acho que é impossível a gente falar do título do Flamengo sem falar dessa música. Que é uma música que sempre foi associada com uma parada meio fria, assim. É uma música, né? Capital Inicial. Não é uma música... Kiko Zambianchi. Pô, não é um sambão, não é... O Kiko Zambianchi, que é autor de Primeiros Erros e autor de Primeiros Erros também. E ele escreveu Primeiros Erros. E aquela outra lá também, que ficou famosa, que é... Primeiros Erros Acústico. Isso, Primeiros Erros Acústico. Remix HD 2020. First Mistakes. E ele... Não, essa música já existia no Maracanã há alguns anos. E ela tem alguns momentos, assim, da torcida cantar junto, mas não é uma música que empolgava, que inflamava. Cara, em 2019, essa música, ela
pegou alguma aura. Eu não sei dizer qual foi o momento que isso aconteceu. E ela foi embalando, o Maracanã meio que aprendeu essa música e cantava junto e virou uma energia diferente. Toda vez que o time entrava em campo nos jogos, principalmente Libertadores, era uma energia diferente. Tipo, em dezembro de 81, a torcida joga a energia, né? E dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Tipo, também um pouco falando da união. Acho que, sei lá, mudou um pouco o espírito da música, mudou um pouco a aura dessa música. Adotou a música como tema, né? Virou tema dessa campanha e era um negócio que, assim, você não dava 5 passos na rua no Rio de Janeiro sem ouvir alguém assobiando, sem ouvir alguém cantarolando. Cara, virou em dezembro de 81. A música que ficou na cabeça de todo mundo por mais tempo. Virou um negócio que grudou de uma forma. Ela ganhou outra cara. Passou a ser encarada de outra forma pela torcida do Flamengo. Eu não gostava dessa música, passei a gostar. E virou tema mesmo, virou hino dessa conquista. Dentro do Maracanã e fora dele. Eu acho que até mais fora dele. Nas ruas, cara, virou um negócio assim, pra cima deles, Flamengo. Não, virou música de fundo, né? Qualquer lugar que você vai. Cara. Outro fato importantíssimo dessa campanha que a gente não pode esquecer, que assim, eu consigo afirmar com todas as letras que se não fosse isso, o Flamengo não tinha sido campeão. Foi um elemento de chakra. Que é o time de sósias. Que começou com um visionário lá atrás, um homem tal qual o Thomas Edison, um homem tal qual o Santos Dumont. Isaac Newton, tal qual o Nikola Tesla. Machado de Assis. Esses caras que são poucos que surgem na história do mundo, que é o Gabigordo, né? O Gabigordo, cara... O que falar? Quanto dinheiro o Gabigordo gastou com um cabeleireiro em 2019? Exatamente. Quantas mudanças estéticas pra acompanhar o seu ídolo? É um homem no mínimo comprometido. No mínimo. É um homem no mínimo íntegro. Porque se o Gabigol passava um dia de dread, ele passava um dia de dread. Se o Gabigol tirava um dia depois, ele tirava um dia depois. Ele é fiel aos próprios princípios. Cara, e depois do Gabigol veio o Jorge Jesus, aí veio o Felipe Luiz, tem o Diego, o Bruno Henrique. O do Diego... Não, o branco do olho do sósia do Diego é idêntico. Tirando isso, não tem muito não. Porque ele ia de bota ortopédica, que o Diego tava machucado, ele ia de bota ortopédica no Maracanã. Um sósia mais cansado que o outro. Do Felipe Luiz, inclusive, foi contratado pelo Brasiliense como lateral esquerdo. Na semifinal, teve o amistoso, né? Dos sósias com um time de anões vestidos de Grêmio. E... Não, calma aí que eu vou achar essa notícia porque... Sósias do Flamengo contra anões do Grêmio. Olha lá, e os sósias ganharam. Óbvio. Foi um prenúncio do que ia acontecer. Com o sósia do Mister na beira do campo. Olha lá, sósia do Arão. Sósia do Arão perdeu um gol aqui que eu vou te contar. Não, e o time de sósias foi uma questão anímica, né? Foi uma questão espiritual até, assim. Que... O mínimo que o time do Flamengo podia fazer era conquistar tudo naquele ano. Dar uma medalha pra esses heróis. Exatamente, porque eles mereciam. Continuam merecendo. Fica aqui um abraço pra todos os sósias capitaneados por Gabigordo. Principalmente os que não parecem com os copiados, porque aí é difícil. É fácil você ser um sósia que parece. Apareceu até um sósia do Roberto Carlos. Roberto Carlos nunca jogou no Flamengo. Exatamente. Tinha um sósia do Roberto Carlos ali no meio de camisa do Mengão. É muito fácil você ser sósia e parecer com quem você diz que parece. Agora é difícil você ser sósia sem parecer nada. Tal qual o Bruno Henrique, tal qual o Diego. Tal qual o Felipe Luiz. Foda demais. O que mais parecia ali era o Jorge Jesus, é que ele parecia. Não, o Gabigordo... O Gabigordo lembra. O Gabigordo... O mesmo shape. O Gabigordo, eu tiro muito meu chapéu pra esse homem. Meu Deus do céu. A gente brinca com essa parada, mas é muito a questão também do lúdico do futebol, né? Se a gente tinha os Geraldinos lá atrás, a galera com melancia na cabeça, até coisas que a gente tratou no podcast com o Simas... Esses sósias, eles acabam sendo uma parte disso também. Esse lado lúdico, esse lado do humor que vai aparecer no Globo Esporte. E hoje em dia, muito com as mídias sociais e tal. Esse tipo de coisa que a gente vai se divertir pra caramba vendo e que faz parte do futebol também. Não dá pra desconsiderar essa parte. A gente fala aqui gastando, mas o Flamengo 2019 foi um time que trouxe... Foi um momento que trouxe... Muita coisa, assim, muita coisa pra cultura do futebol. A gente tem isso. Tem o Vapo do Gerson, que quando a gente eliminou o Emelec, né, nas oitavas de final, ele olhou pra câmera e falou assim, eliminamos, cara, Vapo. Fez um símbolozinho assim que virou uma comemoração, virou um negócio. Tem o Gabigol fazendo, né, o muquezinho pra, tipo... Virou um negócio que conquista a criança, que conquista a torcida, que é simbólico, que é lúdico, que é um negócio legal de curtir futebol. E talvez o maior deles, que
eu acho que é a coisa mais legal que surgiu no futebol em 2019, que é Hoje Tem Gol do Gabigol, que é a plaquinha que o Chapolin levava pro Maracanã. Chapolin é um torcedor simbólico que se veste de Chapolin pra ir torcer pro Flamengo no Maracanã. E ele levou uma plaquinha escrito Hoje Tem Gol do Gabigol. Simples, uma frase simples. Hoje tem gol do Gabigol. 5 palavras que ele botou num pedaço de isopor ali, botou na mureta, o Gabigol começou a fazer gol todo dia. Todo jogo. Não tinha jogo, o Gabigol tava fazendo gol. Começou a fazer um negócio que as pessoas começaram a reproduzir, o Gabigol pegou e mostrou a plaquinha, passou a ser parte da comemoração e virou um mantra. É um mantra, uma coisa assim. Hoje tem gol do Gabigol. É um estado de espírito. Sempre tinha gol do Gabigol. Todo dia tinha gol do Gabigol. Isso é muito legal mesmo, cara. É expressão da torcida, é lúdico, é uma brincadeira, é uma coisa saudável, é muito legal isso, né, cara? Espírito de futebol é isso, né? Exatamente. É muito legal ver isso acontecendo. Assim, a gente fala da torcida do Flamengo, porque a gente tá usando como exemplo, mas mais uma vez, isso acontece em todas as torcidas e é muito legal ver esse tipo de manifestação espontânea, assim, acontecendo. Eu acho muito legal. E aí, indo pra final, propriamente dito, a gente não pode deixar de falar do lugar que a gente assistiu a final. A gente... Sambódromo do Milênio. Sambódromo do Milênio. Arranjamos nosso espacinho ao pé da Avenida Marquês de Sapucaí. Tu sabe como que aconteceu isso? Era amigo do Pedrão, né? Então, tem o Zozô, Anderson Zoroastro, que é um parceirão do Pedrão, que eu já conhecia de longa data, mas que eu não sabia que ele tinha um bar. Pedrão Ascioli, grande parceiro nosso de Flamengo. A gente vai chegar lá. Esse episódio, a gente vai chegar lá. Vamos falar de Pedrão Ascioli em breve. E assim, a gente tem uma tradição, né? A gente... somos homens de superstição e de costumes. E a gente nunca tinha visto um jogo nesse bar. E aí, resolvemos, para o final, ir para um lugar que nunca fomos antes. Ótima ideia. Nossa, o que poderia dar errado, né? Que energia que a gente poderia mover. Mas aí a gente falou, cara, é final. Vamos... O Pedrão falou assim, não, tem um bar do Zozô, que aí a gente bota a churrasqueira na rua e a gente compra cerveja com ele arranja a churrasqueira, arranja a cerveja, a gente só precisa levar carne. E a gente pode fazer churrasco lá. E aí é melhor que a gente pode chamar quem a gente quiser. Se estiver na casa de alguém, aí, pô, fica meio chato chamar muita gente. A gente foi pro cantinho, que é onde a gente vê os jogos normalmente. Pô, não tem muito espaço pra gente fazer essa brincadeira. Vamos fazer lá? Vamos. E aí fechamos o grupo, formamos o bonde. E aí o nome desse bar era Sambódromo do Milênio. Bar que fica na rua Salvador de Sá, como eu disse, aos pés da Avenida Marquês de Sapucaí. A sombra da arquibancada. Tem uma foto minha com a Marquês de Sapucaí ao fundo, que eu não podia deixar de tirar essa foto. E chegamos lá, meio-dia e pouco, pra começar a assar a carne, carvão, brasa no carvão, fogo na brasa. Fogo na brasa. Fogo na brasa. Boi na brasa. Boi na brasa. Boi na grelha. Começou o churrasco, a gente já comendo ali. Obviamente, uma cervejinha ali pra molhar a palavra. Umazinha. Uma outra. Cara, o jogo era 5 horas da tarde. E a gente chegou lá cedo, meio-dia, 1h. A gente foi no mercado, comprou as paradas e tal. Chegou regado. Reclamaram do meu vinagrete esse dia. Fiz um vinagrete caprichado, mas eu tava um pouco alcoolizado. Talvez eu tenha exagerado numa questão ou outra. Mas falaram, pô, podia estar melhorzinho. Eu falei, melhorzinho é o caralho. A gente chegou muito cedo lá. Eu já tinha começado a beber 11h30, que eu cheguei na casa do Chico, ele nem tava lá. Tinha ido comprar fogos no glorioso Mengão Fogos. Eu ia chegar nesse assunto, eu ia tocar nesse ponto. Eu, desde criança, fui muito pra Petrópolis, eu passava ali pela Washington Luiz. Quem é do Rio conhece Mengão Fogos. Não, essa referência aqui é carioca, total. Tem um local chamado Mengão Fogos, e tem o símbolo do Botafogo. Exatamente. E subnick do MSN, tudo para pesca. É um lugar que representa muita coisa, né? Uma miscelânea de coisas ali. E eu sempre passei na frente, sempre achei fascinante. E eu nunca tinha parado pra consumir na Mengão Fogos. E eu falei assim, irmão, final de Libertadores, se eu não for hoje, eu não vou nunca mais. Não vou nunca mais. E aí, peguei o carro Vitinho Presmic, que é outro personagem muito importante dessa história. Topou aí comigo, fomos cedo pra lá. Tava lotado. Cara, a gente passou o rodo, a gente comprou muitos fogos. Se o Flamengo não fosse campeão, irmão, eu ia enfiar tudo no cu. Ia fingir que ia falar, sou um foguete e ir embora. Ia acender e ia parar só em Lima. Ia falar que acende e finge que é foguete. Que chegamos lá, cedo, começamos a acender a brasa, começamos a botar carne e começamos a soltar uns fogos pra testar como é que era, né? Pra ver como é que seria. E fomos levando o dia, tentando não ficar nervosos, né? Tentando ocupar a cabeça pra não pensar. Tentando aplacar o nervosismo com álcool.
Anestesiar o nervosismo, coisa que não deu certo. A gente só foi ficando mais nervoso e mais bêbado. Começou o jogo, a gente já tava... Eu escrevi um texto faltando acho que 20 minutos, assim, pro jogo começar. Eu falei, cara, tem muita coisa no meu peito, tem muita coisa na minha cabeça. Eu já chorando antes do jogo começar. Eu botei falar pra fora, assim, É importante a gente falar isso, né, cara? A gente nunca tinha visto o Flamengo numa final de Libertadores. O máximo que a nossa geração tinha visto de final era Carioca e Copa do Brasil. E a maior conquista que a gente tinha visto era o Brasileiro de 2009. E chegar numa final de Libertadores era algo completamente inimaginável. É inacreditável. E a gente tava muito nervoso, muito tenso. E aí começou o jogo já naquela tensão, né? Antes do jogo é importante frisar que o time do Flamengo entrou em campo rodeado por Stormtroopers. Exatamente, teve isso. Teve essa questão. Situação que foi uma referência a Star Wars aí que me pegou. Exatamente, teve isso. E aí o jogo começando, 5 horas da tarde aqui no Brasil, a gente já completamente alcoolizado. O Flamengo entra em campo com o time que ficou na cabeça da torcida. Ficou marcado na história. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Felipe Luiz, Arão Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o gol. Time treinado por Jorge de Jesus. O Inter, olha lá o maluco. O River entra com Franco Armani, o maluco. O maluco, né? Franco Armani no gol, Gonzalo Montiel, Quarta, Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Inácio Fernandes, Palácios e De La Cruz, Santos Borré, autor do gol, e Matias Soares, como a gente falou, time treinado por Marcelo Gallardo. Eu queria rapidinho falar um pouquinho sobre esse time do River, que é um time muito bem montado, um time muito bem coordenado pelo Gallardo e com uns caras muito bons de bola. O Armani é um goleiraço. Jogou muito tempo no Atlético Nacional da Colômbia, mas é um goleiro de seleção. A defesa talvez seja o ponto um pouco mais fraco, assim, mas não chega a ser fraco, talvez é mais descoordenado. Milton Casco é um bom jogador. O Pinola é um líder, é um cara que passava muita segurança pra zaga do River. Eu tenho uma revista argentina, eu acho que de 2017, 2018, que a capa é o Pinola, falando assim... Esse cara é o cara que chegou pra resolver os problemas do River. É um cara de muita confiança. O meio-campo, o Enzo Pérez é um cara com muita experiência de Europa. O Palácios, logo depois da Libertadores, foi jogar na Europa também. Um cara com muito potencial. Ao mesmo tempo, caras experientes e técnicos com caras novos também. De La Cruz talvez fosse o maior medo. É um cara que é irmão do Carlos Sanches. Do Tico Santa Cruz. E do Julio Cruz, que jogou no Internacional. Não, que ele é irmão do Carlos Sanches, do Santos. E ele é um cara muito temido. Era um dos principais nomes do Inter. Olha o maluco passando. É um dos principais nomes do River nessa caminhada. E era o cara que esperava mais cuidado. Particularmente, eu acho o De La Cruz um cara... Às vezes que eu vi o De La Cruz jogando, eu achei ele bem mais ou menos. Nessa final, não apareceu pro jogo. Mas o que a gente sabia é que o Flamengo não teria vida fácil. E não teve. Um jogo muito tenso no começo, muito pegado, amarrado. Time argentino experiente, catimbeiro como sempre é. O Flamengo um pouco pilhado. E aos 14 minutos, logo no começo do jogo, na primeira metade do primeiro tempo, William Arão e Gerson batem cabeça, rola um deixa que eu deixo ali. A bola sobra pro Santos Borré e bate no cantinho contra o pé do Diego Alves. O River abre o placar e aí a tensão toma conta do país. Ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River, do colombiano Borré, número 19, aos 14 minutos do primeiro tempo. Nátio Fernandes na direita e o cruzamento saiu errado, lascado, ficou um buraco no meio da zaga rubro-negra e Borré manda para o fundo da rede, o terceiro dele na Copa Libertadores. Tá aberto o placar da decisão, aí o colombiano Rafael Borré, para o River, e você vai ver, olha, o Nátio Fernandes recebe, até aí tudo ok, aí é o buraco, o espaço, e na dividida o Borré pegou no contrapé do goleiro Diego
15 minutos de jogo, né? Tem jogo. Foi um confronto muito amarrado mesmo desde o começo. Foi muito parelho, né? Poucas oportunidades. O primeiro tempo, principalmente. Não é aquela coisa assim, estudada, que os dois ficam... Mas foi uma parada tensa, amarrada. O Inter, caralho, tira o Inter da cabeça. O River é um time que gosta muito de amarrar o jogo no meio de campo. Um time que marca em cima e amarra o jogo. E o Flamengo teve muita dificuldade pra criar, muita dificuldade pra sair pro jogo com o Arrascaeta, com o Bruno Henrique, principalmente, que é um dos principais escapes do time. E um time do Flamengo também que tinha sido pouco desafiado até então. O time do Flamengo montado há pouco tempo, tinha uns caras ali que já estavam há algum tempo no time, mas a base desse time tinha sido montada há pouco tempo e o técnico tinha chegado há pouco tempo, era um estilo de jogo novo que estava sendo testado há pouco tempo e o time do Flamengo tinha tido poucos desafios, tinha tido poucos jogos. Varreu o Brasil. Varreu o Brasil na Libertadores, como a gente falou no programa que sai hoje também. Basicamente, quem desafiou o Flamengo foi o Emelec, que ganhou lá, mas era o começo do projeto. E depois o Inter, contra o Grêmio, o Flamengo não teve nenhuma dificuldade. E nessa partida, realmente, o time do Inter... Olha lá, o maluco de novo. Os caras estão completamente malucos. Caraca, Flamengo e Inter, final da Libertadores 2019. Exatamente. E o time do River veio montado pra jogar nas dificuldades que o Flamengo tinha e soube aproveitar isso, soube tirar o que o time do Flamengo tinha de melhor. O primeiro tempo foi super amarrado e o segundo tempo começou mais ou menos da mesma forma, acabou sendo um pouco mais aberto, porque o Flamengo com a obrigação de sair, o River... Eu ia falar o River e corrigir pra falar Inter. Cara, não, vai dar pra fazer um making off só da gente falando Inter. Eu vou deixar. Inter. Eu não vou cortar. River Plate, caralho. O River Plate. E o segundo tempo, o Flamengo precisando fazer gol e não conseguindo, e o time vai ficando mais frustrado, e a defesa do River tem um lance, inclusive, que a bola, o Gabigol chuta mascado no zagueiro, a bola sobra pro Everton Ribeiro, que o goleiro já estava batido, e o goleiro volta e pega. Então o Flamengo foi ficando tenso, mas sem perder a cabeça. É exatamente isso que eu ia falar. O time do Flamengo manteve fé e confiança no estilo de jogo até o final. Isso foi o grande mérito, né? O Flamengo não perdeu a cabeça. Apesar da tensão da torcida, apesar da tensão com o tempo passando, o Flamengo não se desesperou. E no segundo tempo aconteceu uma coisa que muita gente disse que aconteceu. Muita gente não, mas quem analisou e quem entende futebol nesse jogo analisou antes. O caso do Theo Benjamin, por exemplo, ele falou, cara, o River costuma tomar gol depois dos 25, 30 do segundo tempo, porque é um time que é um estilo de jogo muito intenso e que não aguenta, a perna não aguenta. Depois dos 25, 30 do segundo tempo, o time costuma dar vacilo na defesa, costuma não conseguir acompanhar uma jogada ou outra, então talvez esteja aí a chave pro Flamengo. No segundo e o Flamengo tempo foi crescendo. Foi crescendo, no segundo tempo acontecem os lances fundamentais do jogo, por exemplo... Aos 11 minutos, o Gerson se machuca, ele se machuca um pouco antes, e aos 11 minutos... 21. 66 e aos 21, faltou o Kumon de novo. Aos 21 de jogo, a galera fica botando 66, 93, 78, e os caras querem acabar com o jornalismo. É isso que eles querem. Humanas. É isso que eles querem. Aos 21, sai Gerson, entra... Diego, que seria o cara que seria fundamental nessa virada do Flamengo. Outro erro técnico, é o que o Júnior do Casamento tem chamado a atenção. E o Diego é mesmo quem vai entrar, né, Eric? Exatamente, ele já tá ali à beira do campo. Gerson Queiroz vai deixar o campo já. E o Flamengo foi conquistando um pouquinho mais de espaço aos pouquinhos, foi se construindo. E aí, mais ou menos ali por 27... 30, ali entre os 30 e 35 do segundo tempo, acontece um momento que foi claro na transmissão. A gente tava vendo no bar esse jogo. Eu lembro que no intervalo também esporro, cara. A irmã do Vitinho me deu esporro. Porque a gente tinha um estoque a gente tinha um barril de pólvora de fogos de artifício ali que a gente, perdendo por 1-0, aconteceu que talvez a gente não fosse usar. E eu falei, bom, eu vou botar fogo nisso aqui enquanto é tempo, né? No intervalo. Passou dos 15 do primeiro... O Flamengo tomou o gol, a galera foi perdendo a noção. A realidade é essa. Não, no intervalo eu lembro de olhar e falar assim, cara, se a gente perder eu não vou ter onde guardar isso aqui. E aí eu falei, vou gastar uns aqui, vou gastar uma caixinha de cabeção, vou soltar um rojão ou outro que
Beleza, cara, aí fui pra pracinha. Não façam isso em casa, não soltem façam isso em fogos. casa, Só faz se o seu time for pra final da Libertadores. E aí, o nosso bar onde a gente tava assistindo era em frente a uma pracinha. Eu fui pra pracinha e comecei a jogar. Cara, do nada veio o grito da irmã do Vitinho. Porra! A gente não tá nem ganhando essa merda! Para com essa porra! Foi mal, desculpa. Não quis ofender. E o Flamengo foi crescendo, e ali entre 30 e 35 minutos foi uma coisa que ficou notória, até na transmissão que a gente tava no bar, pouco ouvindo o som na televisão. A torcida do Flamengo inflamou de uma forma. De uma forma. Que na transmissão você pode abafar o microfone que for. Cara, eu acho que todas as transmissões ressaltaram isso. É uma parada que ficou muito marcada. A torcida do Flamengo, muito presente em Lima, no estádio começou a cantar de um jeito que, quando isso acontece, não tem como. Não tem como. Não tem jogo que a torcida do Flamengo não ganhe quando faz isso. Cara, parece que bateu um estalo ali entre 30 e 35 minutos do segundo tempo, que o pessoal virou e falou assim, bicho, não tá dando. Se não for a gente, não vai ser. E a torcida começou em dezembro de 81, e as músicas que rolam no Maracanã. E, cara, é notório, dá pra perceber, dá pra sentir na transmissão. A torcida foi empolgando e o time foi crescendo junto, pressionando. Aos 30 do segundo tempo tem a substituição Certo a conta. Agora acertei. Tem a substituição do Gajardo, que ele coloca o Lucas Prato e tira o Santos Borré. Na substituição do Diego, que você falou agora há pouco, aos 21, o Flamengo já passou a ganhar bem mais no meio de campo. O Diego entrou muito bem. Muito bem. Entrou muito dinâmico, entrou ali controlando o meio de campo. Muita experiência, né, cara? Ele, na Europa, jogou muito jogo grande, tava acostumado com decisão, com jogo importante. E o Flamengo foi crescendo, foi ganhando meio de campo. Só que o famoso gol, que é bom, até ali nada. Não saía. Aí dá-lhe cerveja, dá-lhe cachaçinha. Dá-lhe cachaçinha. E dá-lhe promessa do Dreyer. Deixa eu contar essa também. O Dreyer era o seguinte, em 2018 a gente jogou contra o Emelec, e o goleiro do Emelec chama-se Dreyer. E eu fiz uma promessa, que a gente tava perdendo, e eu fiz uma promessa que era, se o Flamengo virar esse jogo, eu vou tomar uma dose de Dreyer. Dreyer é a pior bebida do mundo, talvez. Cara, eu acho que se eu beber diesel de lancha, é menos pior que Dreyer. E aí, o Vinícius Júnior virou o jogo e virou uma tradição, né? Quando o Flamengo tem um jogo difícil, eu prometo uma dosezinha de Dreyer. Só que, como era na Libertadores, eu comecei a prometer muitas doses de Dreyer. Aos 40 do segundo tempo, eu lembro de olhar pro relógio, falar assim, tá, tem 5 minutos de jogo. Quando passa dos 40 é o momento que a fé deixa cair, né, amigo? Não, e aí eu lembro do Vitinho, o pai do Vitinho tem pontos de safena, tem 243 pontos de safena, ele não sai de casa por nada, é um cara super supersticioso. E o Vitinho convenceu ele a ir com a gente pro bar, só fez jogo em casa e foi pro bar pela primeira vez em 200 anos. E todo mundo puto, Vitinho puto, e Yasser já desesperançoso, você desesperançoso. Eu sentei na cadeira, eu olhei e falei assim, cara, 40 minutos de jogo. Tem 5 minutos... mais uns 5 de acréscimo. Dá pra gente fazer um golzinho. E nos pênaltis é argentino batendo pênalti contra o Diego Alves, vai dar nós. E eu prometi. Eu falei assim, eu vou beber 15 doses de Dreyer se o Flamengo levar esse jogo pros pênaltis. Se o Flamengo fizer um gol. E eu vou beber mais 15 se o Flamengo ganhar esse jogo e for campeão. São 30 doses valendo esse título. Em prestação. Eu falei assim, não vou beber tudo de uma vez, porque também... E aí eu falei, né? Bom, em prestações, tem um mês pra beber 30 doses, vou beber aos pouquinhos. E eu lembro de sentar aos 40 e o Yasser virar e falar assim, cara, puta que pariu, não acredito. E eu falei assim, cara, calma, tem 5 minutos, mais 5. Cara, foi difícil. Eu geralmente sou o cara otimista que falo sempre dá, vai dar, mas eu já tava dizendo que não ia dar. O Chico, a gente assistiu o jogo meio afastado um do outro, toda hora o Chico olhava pra mim e a gente falava, calma. Vários momentos a gente trocava olhares, falando calma. Chegando perto dos 40 eu já tava, cara, não vai dar. Eu lembro de eu sentar na ponta da mesa e olhar pro jogo e assim, eu tava... Não tava assim, né, esbanjando confiança, mas eu tava, cara, calma, tem jogo ainda. 5 minutos, mais 5 de acréscimo é jogo. E tem uma esperança. Eu tava sério, concentrado, compenetrado, mas ainda tem jogo. E aí, aos 43... Só podia ser aos 43, né, cara? Esse 43, isso não... Caralho, eu não consigo, cara. Aos 43... A gente falou um pouco disso no episódio do Pet agora há pouco, né? 43 é o número que é o número da história do Flamengo, cara. 43. Lucas pra perdeu! Diego Arrascaeta recupera. Tem o Everton Ribeiro passando. 4 contra 4. Bruno Henrique. Everton Ribeiro tá pelo meio. Capricha Bruno. Bota nessa velocidade. O River se recompôs. Bruno Henrique tentou um lance individual. Arrumou pro Arrascaeta. Bateu Gabriel! Gol!
trave. Gabigol é o nome da emoção. Extravasa esse grito aprisionado no peito. Gabriel, o artilheiro da Libertadores. Hoje Aos 43, o Flamengo parte pra cima. Numa jogada... Começa na travada do Diego. Rouba a bola, dá seguimento à jogada. Bruno Henrique coloca a Arrascaeta de frente pro gol. A Arrascaeta, com a visão, cruza com a ponta do pé pro Gabigol. O Gabigol, sem goleiro, faz o gol. E aí, amigo, ali naquele momento, o Flamengo já era campeão. Atenção, atenção, cidadão, olha o clubismo circulando. Acabou. Ali a gente nunca ia segurar. Se o Flamengo vai pros pênaltis, até não é nenhuma questão de mística, é uma questão de, cara, é difícil tomar um gol a esse ponto do jogo. O River segurou, e o Flamengo martelando, faz um gol quase no final do jogo. Ali, amigo, é muito difícil você segurar o time, e a torcida do Flamengo é muito confiante. Ali, cara, nesse gol, aí a gente já começou a correr, foi pro meio da avenida, não tinha... Podia estar passando o carro, podia estar passando o que fosse, não tinha mais chão, a gente estava saindo correndo desesperado e gritando campeão. Eu lembro poucas coisas desse segundo tempo, mas uma coisa que eu lembro foi quando saiu esse primeiro gol, a gente já foi gritando é campeão, mesmo sabendo que não tinha nada ganho ainda. Essa bola do Bruno Henrique, cara, eu acho que simboliza ela na entrevista do Riquelme, um dos maiores jogadores do século na América do Sul, que ele virou e falou assim: qualquer jogador nessa situação levantaria a bola na área, e eu levantaria essa bola na área. Eu não enxergaria o passe que o Bruno Henrique enxergou e deu pro Arrascaeta. É uma bola improvável que ele tá levando pro meio e ele quebra a linha, a defesa do River tem que mudar toda, tem que se ajeitar toda. O Arrascaeta consegue chegar no último milímetro, ele consegue cruzar de carrinho, por 1 centímetro a bola não pega no pé do zagueiro. E aí sobrou pro Gabigol, tinha que ser ele, né? Aos 43 empatar. Eu não lembro muito bem como que eu comemorei esse gol. A gente comemorou correndo pro meio da rua, foi isso que aconteceu. Eu lembro bem. Aí, no tempo da gente voltar da rua, foi tempo da gente pisar no bar, a gente vê o Pinola, que a gente tanto elogiou, que é um cara realmente com qualidade. Um zagueiraço. Cabeceou pro meio da área, Gabigol de esquerda bate, o Flamengo campeão. Aí acabou, 2-1, amigo. Eu aqui já tô com vontade de chorar. Imagina na hora como é que foi. Bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Só acredito porque estou narrando. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Gabriel Barbosa, o Gabigol, na galeria dos imortais rubro-negros, um time abençoado por Jesus. O segundo gol também começa uma jogada ali na defesa. Tem um momento clássico que foi pego nas câmeras, que é o Everton Ribeiro, se não me engano, conversando com o Diego Alves, que ele vira e fala assim: calma, que a gente vai pros pênaltis e você vai pegar um. Os líderes do elenco surgindo, mostrando o Diego, Felipe Luiz, Rafinha, os caras cabeça do elenco meio que se colocando e falando assim: calma, que a gente vai ganhar esse jogo. E aí começa uma jogada, uma saída de bola na defesa, um tiro de meta que o Diego Alves bate, o Rafinha recebe, toca ali o Rodrigo Caio, Diego recebe, olha, aí dá pra ver o Gabigol levantando a mão, pedindo onde ele quer a bola, o Diego para, se prepara, mete a bola, não foi chutão, foi um lançamento, foi consciente. Foi consciente. O Pinola bate cabeça, sozinho, a bola sobra. Cara, quando a bola sobra pro Gabigol, eu já suspirei gol na hora que o Gabigol prepara o chute. E eu acho que esse é o momento mais emocionante, mais especial da minha vida. Eu só lembro que eu tava na beira da mesa e eu me levantei sem enxergar muito bem as coisas. E eu só lembro de ver um vulto vermelho lá na minha frente, lá longe.
E eu só fui correndo atrás, eu só fui correndo, gritando e botando tudo pra fora. E aí 2 quadras depois, lá na banca, era o Pedrão, esse vulto. O Pedrão parou de correr e ele virou pra trás. E eu cheguei nele abraçando ele, tipo assim, quase derrubando ele. E eu só lembro de dar o melhor abraço da minha vida no Pedro Ascioli. O melhor abraço da minha vida e a gente chorando. Mas a gente chorava tanto, Saiu todo mundo correndo. E a gente chorava tanto. E eu só lembro de ter uma foto clássica, né? Do Felipe Luiz e do Diego com a mão na cara um do outro. E aí, eu só lembro de eu e Pedrão, a gente se olhar, chorando, assim, não tinha rosto na minha lágrima. E a gente se olhar e falar assim, caralho, fudeu, é campeão, fudeu, é nosso, ganhamos, é campeão. E aí você e o Yasser chegaram logo depois. Foi, a gente se abraçou geral junto no meio da rua, no meio de uma avenida movimentadíssima. Chovendo horrores no Rio de Janeiro. Foi na hora que na minha cabeça, na hora que o Gabigol encostou na bola, caiu a chuva. E aí uma chuva torrencial na cidade do Rio de Janeiro. Com a arca esse dia. Exatamente. Recolhendo animal. E aí eu lembro de voltar. Perguntou se a gente queria entrar. Ô, seus animais, querem entrar? Vou ficar aqui mesmo. E aí a gente voltou e eu me lembro no bar. Ainda tinha mais ali 8 minutos, né? De acréscimo, sei lá. Não, mas ali já era, esquece, né? Acabou, né? E aí eu me lembro de eu chorar tanto, cara. E eu me lembro de eu não conseguia ficar sentado. Eu não conseguia ficar em pé chorando, não conseguia ficar sentado. O Chico ajoelhou no chão, botou a cara no chão imundo. Eu não conseguia. Eu precisava... Caraca, era um negócio que eu não conseguia ficar sentado. Não, chorando. é uma emoção inacreditável. Muita coisa, acabou anos. O jogo. Eu já tava chorando, mas acabou o jogo, eu fui pra chuva, olhar pra cima e chorar. Porque, cara, 2019 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Assim, sem comparação nenhuma. Foi foda, foi um ano muito difícil. Foi o ano que eu perdi minha mãe. Pra quem não sabe, eu já comentei aqui que eu era botafoguense. No programa do PED eu falei que eu era botafoguense e virei flamenguista por causa da minha mãe. E em 2019 foi o ano que ela partiu numa situação muito difícil. Ela teve uma doença no fígado, teve que fazer um transplante. Quem foi o doador fui eu. E foi um ano que foi uma barra, assim. Foi uma situação muito complicada. E nesse final, cara, acabou o jogo, eu só conseguia pensar nela. E, cara, foi foda pra caralho. Foi foda, eu não conseguia pensar em outra coisa. Assim, eu fui chorar na chuva, olhando pro céu, pensando nela. Foi o ano dos moleques do Ninho, foi o ano... Cara, e foi por Tia Mônica, foi pelos garotos, e foi por nós. E, tipo assim, cara, como o Flamengo foi importante na nossa vida, né, cara? E, tipo assim, como que a gente ficou amigo por causa de Flamengo, a gente ficou amigo... E eu lembro de eu olhar pra cima, eu olhar pra televisão, e eu olhar pro lado, e eu vi, tipo assim, o Yasser, o Pedrão, o Vitinho, né, o Gustavo. E eu falei assim, com uma galera ali... de Flamengo. A gente tava com uma galera ali que foi unida por causa do Flamengo. O Yasser é muito amigo nosso, porque a gente tinha um grupo de amigos em comum, e por causa do Flamengo ele ficou muito amigo nosso. Eu e Chico, o Chico é meu irmão, meu melhor amigo. É um moleque que, passou Natal com a minha família e tal, e a gente se uniu por causa de Flamengo e tava ali junto naquele maior momento possível da nossa vida como torcedor, acompanhando aquilo junto. Foi realmente uma parada muito especial. Não, foi inacreditável. E assim, não poderia ter pessoas mais especiais pra estar do meu lado. E eu só pensava assim, cara, tudo que aconteceu na minha vida por causa de Flamengo, minha vida pessoal profissional por causa do Flamengo. E tá aqui agora, isso tá acontecendo. Cara, que isso tá acontecendo? Inacreditável. Cara, eu liguei pro Matheus em Joinville, liguei pra ele, liguei pro Artuzão, meu amigo, que mora em Londres. E eu lembro de ligar pras pessoas e eu só chorar no telefone. Eu e Matheus, a gente só chorava. Você sabe quanto que eu amo o Matheus, sabe quanto o Matheus é especial. Artuzão, meu amigo, se chama Arthur por causa do Zico, e ele mora em Londres, eu ligava pra ele e a gente só chorava no telefone. A gente não... Cara, meu Deus, é inexplicável. E eu olhava pro lado, era Gustavo, Yasser, Pedrão, Vitinho. O pai do Vitinho da Ponte de Safena comemorando com a gente. A irmã do Vitinho que me deu esporro falou, me dá uma dessa porra pra eu soltar também. Aí soltamos fogo. Meu nome é Gustavo Angeléias, como eu falo todo começo de programa. E esse Angeléias é grego. Meu avô, pai da minha mãe, Dona Mônica, que eu falei, era grego. E naquele momento eu me senti incumbido de honrar meus antepassados e comecei a quebrar copo. O que tinha de vidro na mão eu quebrava. Eu fiquei absolutamente descontrolado. Se o Zozô, dono do bar, escutar, me retrato publicamente aqui. Isso é preciso ser feito, porque um ano depois agora, que a gente tá chegando um ano depois, a gente reconhece. O Gustavo foi um dia depois a gente reconheceu. O Gustavo foi o bêbado arrombado do rolê. Eu fui o bêbado arrombado. Eu comecei a quebrar copo descontrolado. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Os primeiros 3 foi engraçado.
A gente quase quebrou junto. No 7º copo, o Zozô ficou um pouco bolado. O Pedrão, que é a pessoa mais tranquila do mundo, falou, pô, qual é? Dá uma segurada no Gustavo. O pessoal foi falar. Tá na linha. Eu não faço essas coisas, eu não sou um bêbado chato, eu não sou um bêbado que dá problema, mas esse dia foi absolutamente atípico. Foi... o sangue grego correndo nas minhas veias, eu me senti obrigado a quebrar coisas. Mas é isso, era a forma... A gente tinha que extravasar o sentimento de ser campeão de alguma forma. E ser campeão da forma que foi, né, cara? Porque não é ser campeão... Metendo 4x0. Não é um 4x0 contra um time qualquer. Agricultor. Exatamente, é um 2x1 com 2 gols em 3 minutos, quando o jogo já tinha acabado o jogo. E daquele jeito que foi... Contra o River. Contra o River Plate, não é contra qualquer um. Foi realmente uma coisa inacreditável que a gente tá aqui há mais de 1 hora falando e dava pra falar muito mais, né? A gente podia passar mais 30 horas falando desse jogo, porque... acho que fica claro pra quem ouve a gente falar do quanto isso é especial pra gente, do quanto o Flamengo é especial pra gente. Cara, o futebol e o Flamengo são parte da nossa vida. O futebol e o Flamengo, pra mim, é como se fosse uma pessoa na minha vida. Se a gente tem momentos que a gente tá mais próximo, tem momentos que a gente tá mais afastado. E em 2019 era um momento que eu tava definitivamente afastado do futebol. Assisti poucos jogos ao vivo, não fui no Maracanã, foi esquisitíssimo ter uma semifinal de Libertadores que eu não tava no Maracanã. Pessoalmente, pra mim, foi algo que eu tive que trabalhar. Mas é isso, é uma coisa muito importante, não importa se a gente tá vendo o jogo todo dia, consumindo isso ou não, a gente no fundo é torcedor e é aquela paixão de criança. Quando o Flamengo venceu uma Libertadores, não importa que a gente tem 26, 30, 50 anos, vira todo mundo criança, é aquele sentimento da gente ser feliz por ser feliz, né, cara? Isso é felicidade no seu estado mais puro, com as pessoas e dividir isso com gente que a gente ama. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais pra falar do dia seguinte, né? Que é uma demonstração muito linda, né, cara? Eu me emociono falando disso. No dia seguinte eu fui trabalhar. Nossa, estava eu de plantão. Tava virado. Eu queimei minha mão na churrasqueira esse dia. O Vitinho queimou sério a mão dele na churrasqueira, tá ligado? Teve bolha e os caras, assim, sério, queimadura de muitos graus. E aí a gente foi pro BG depois, eu encontrei o Franco, que é um moleque super especial, que trabalhou comigo no Flamengo, que tava nos Estados Unidos, e aí ele falou assim, tô no Rio, onde você tá? Baixo Gávea, me encontra. A gente se encontrou depois de anos, a gente trabalhava no Flamengo numa época que o Flamengo nem chegava perto de ganhar Libertadores, e a gente se encontrou e tipo, caralho, ganhamos, é nosso. E mal dormi esse dia, e aí no dia seguinte, já de manhãzinha, já tava bebendo, indo pro centro, onde centenas de milhares, não é exagero falar centenas de milhares de pessoas se reuniram pra ser feliz. Pra ver os caras passando. O que era pra ser uma comemoração de título da Libertadores virou uma comemoração de duplo título. Porque o Flamengo foi campeão brasileiro também. Virou uma grande manifestação popular, né, cara? Virou uma questão de rua. Não paga nada pra estar lá. Então, assim, pessoas que estavam há muitos anos sempre no Maracanã, por falta de vontade, por falta de condição, por falta de muitas coisas, se encontraram ali na rua. E rua é uma coisa foda, né? Eu me emociono falando de rua por causa do Simas, que é um cara que a gente trouxe aqui no outro episódio. Rua é onde as coisas acontecem e centenas de milhares ali por uma razão. Flamengo. E ali por uma razão, uma alegria. E é o momento que vira massa. Não tem dinheiro, não tem nada. Ali é todo mundo igual. Ali é todo mundo torcedor do Flamengo. Com boneco do Gabigol, com cavalinho, com camisa verdadeira, camisa falsificada. Não importa quem você é. Não tem ali. Todo Flamengo é massa. Eu acho que eu gosto tanto do Flamengo, eu emociono tanto com o Flamengo por isso. Porque Flamengo é muita gente, né, cara? É muita gente, é muita coisa, é muito sentimento, é muita emoção, é muita coisa. E ali na rua, nem o Maracanã cabe tanta gente, sabe? A rua virou o Maracanã, a rua virou o mundo. E os caras passando ali, cara, com a taça da Libertadores. É a maior conquista. Nem o Mundial é tão grande quanto a Libertadores, não sabe disso? Não é. E o que o Flamengo queria era a Libertadores. Não existe isso. A torcida, depois que a gente conquistou a Libertadores, é como se nada mais importasse. Depois dali, acabou. Aquilo foi o auge do auge e não tem como ser maior do que aquilo. E foi muito lindo. Foi uma manifestação cultural e social muito linda, cara. Foi um negócio muito emocionante. As imagens de cima que você vê
É muito impressionante. Inacreditável, né, cara? É inacreditável. E é com isso, com essa paixão de criança, virando criança. E muito do que a gente fala aqui é por causa disso, né, cara? A gente ama o futebol. O Armário da Bola, como a gente sempre fala, é a nossa forma de expressar amor por isso. A gente tá falando da história do futebol, a gente tá dando a nossa visão do que faz o futebol especial, que é não só quem fez o gol, quem deixou de fazer o gol, quem entrou, quem deixou de entrar. É o lado social, é o lado político, é o lado pessoal. É o lado pessoal, é o que isso importa pra gente. É o protesto que mudou o lugar da final. É o cara que ficou travado no meio de uma estrada no cu do Chile e teve que fazer amizade com o manifestante pra conseguir passar. É o cara que perdeu a mãe no ano da Libertadores e ganhou e dedicou pra ela. É o cara que perdeu o emprego no ano e acabou tendo naquilo um momento de alegria. É o desafogo, é a emoção, aquilo que o futebol tem de melhor, e é isso que a gente gosta. A gente faz esse podcast por causa disso, e por isso que a gente pediu no começo e pediu no outro programa, para que até mesmo quem for rival, o mais vascaíno dos vascaínos, que ouça esse programa. A gente liberou o clubismo para poder falar com amor que isso representa. A gente se esforçou a gente sempre se esforça para ser o mais objetivo possível, para não deixar o fato da gente torcer pro Flamengo nublar a nossa visão, mas hoje não tem como. Para falar de Libertadores, para falar da final, para falar do que isso representa pra gente e explicar para quem escuta a gente, para quem possa vir a escutar a gente, para quem gosta da gente, para explicar esse dia, a gente precisa deixar o amor falar, e é isso, é amor. A gente ama o Flamengo, a gente ama um ao outro, a gente ama o futebol e a gente ama a forma como as pessoas se relacionam com o futebol. Chico, seu destaque final. Meu destaque final, eu queria dedicar esse programa para algumas pessoas. Primeiro, eu queria dedicar esse programa para Gabriel Gol, porque o que esse cara me fez sentir esse dia, o pior ano da minha vida. Nossa senhora, 2019 foi muito o pior ano da minha vida. Disparado, anos-luz, assim. E esse dia valeu o ano. Se os outros 364 dias tivessem sido piores, muito piores do que foram, teria valido pelo que deu pra sentir nesse dia 23 de novembro. Eu queria dedicar muito esse programa pra Pedro Ascioli, Vitor Presmic e Acer Oríquio, que são os parceiraços de Flamengo, são os parceiraços de vida, são amigos inacreditáveis que existem por causa de Flamengo e são os donos do melhor abraço da minha vida. Eu queria dedicar muito a esse programa também tia Mônica Angeléias, que, sem palavras, com certeza esse título foi muito pra ela, que era muito Flamengo também e fez a gente muito feliz. E eu queria muito dedicar esse programa a Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Christian Smério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Riquelmo Viana, Samuel Tomás, Vitor Isaías. Os 10 meninos. É isso, a gente não pode deixar esquecer e a gente tem que cobrar uma resposta a essas crianças. Esse título foi pra eles, esse título era o sonho deles também e é o nosso sonho ver o Flamengo sendo campeão por eles. E o sonho que a gente realizou por eles também, mesmo torcendo, mesmo sem entrar em campo, né? A gente realiza na paixão, que a gente realiza no amor que a gente viveu, vendo esse sonho se tornar realidade. Foi o dia mais especial da minha vida, com as pessoas mais especiais que eu tenho na minha vida. Muita gente me pergunta, porque as pessoas sabem o quanto que eu torço pro Flamengo, sabem o quanto que eu gosto do Peru, e falam assim, cara, você não foi pra Lima? Eu falo, cara, não fui pra Lima, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não trocaria os abraços que eu dei nesse dia, o churrasco que eu fiz nesse dia por uma ida pra Lima. Não trocaria de verdade. Como o Gustavo falou agora há pouco, futebol é essa paixão, essa amizade, esse amor. Não é só o que acontece dentro de campo, os laços que a gente constrói, são os sentimentos que a gente sente, as emoções que a gente tem. E esse dia foi uma catarse inacreditável pra mim, pro Rio de Janeiro e pro Brasil. Foi uma coisa muito fora da curva, inigualável e
é inigualável, não vai acontecer de novo. Da não forma vai. como foi, com os detalhes de 38 anos sem jogar uma final, de seus 43, de tudo que aconteceu, não vai acontecer. Foi um único, inigualável, especial. E são os momentos que a gente vive e fala assim, caraca, o futebol é um negócio que... É por isso que a gente se apaixona pelo futebol, né? Aproveitando aqui, o Chico dedicou o programa às pessoas. Eu queria dedicar também, dedicar a minha mãe esse programa, que ela com certeza seria ouvinte do Armário da Bola se aqui estivesse. Ela sempre me estimulou muito a criar um projeto meu. E tudo que eu faço aqui no Armário da Bola eu lembro e gostaria de ter a opinião dela. Ela ia ouvir, ia criticar todo o programa, ia falar o que ela achou de bom, ia falar o que ela achou de ruim. Eu comentei em passando a história da minha doação, eu fiz uma doação de fígado pra ela, cirurgia e tal. Quem quiser saber mais disso, eu tenho um texto falando sobre isso, contando a história. É só pegar lá no meu Twitter, tá no meu tweet fixado. E com isso, a gente chega ao final desse programa especial. 2 programas numa sexta-feira. A gente produziu o primeiro... Sextou! A gente produziu o primeiro, o que vai até a semifinal, e depois esse de agora, para as pessoas ouvirem primeiro o outro e depois esse, né? Logicamente, você ouve primeiro o que vai dar na final e por último a final. Então isso aqui é meio que um encerramento. A gente fez muita coisa sobre vários outros times até chegar nesse momento especial de falar de Flamengo. Fica aqui nosso abraço a todo mundo que ouviu a gente. Pô, com todo respeito, programa de hoje eu vou mandar saudação rubro-negra pra todo mundo, irmão. Vale, o clubismo tá liberado. Atenção, atenção, cidadão, olha o clubismo circulando. E a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Hoje tem gol do Gabigol. Um momento emblemático que simboliza a paixão, que simboliza a conquista, que simboliza um Flamengo no mesmo 23 de novembro, agora de 2019. Uma data que entra pra história. Diego Ribas, Everton Ribeiro, Diego Alves. O Flamengo conquista a América. A Taça Libertadores simboliza esse grito que estava aprisionado no peito e que está no ar 38 anos depois. É a apoteose rubro-negra em Lima, no Peru. E agora os jogadores vão em direção da torcida, levando o símbolo da libertação, o símbolo da conquista. A Copa Libertadores da América é rubro-negra.